cumprimentar a todos com a doce e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo. Eu sou o pastor Rômulo Berena de Verdade. Esse é o projeto a qual o Senhor assentou na tábua do meu coração, com a leitura bíblica para esse ano todo de 2025. Nós estamos no livro de 2 Reis, leitura de hoje, capítulos de número 7, 8 e 9. Vamos à leitura? O subtítulo é Eliseu prediz a abundância de víveres, ou seja, de alimentação. Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, quase a esse tempo, uma medida de farinha haverá por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Porém, um capitão em cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse: eis que ainda que o Senhor fizesse janelas do céu, poderia-se fazer isso? E ele disse: eis que verás com os teus olhos, porém daí não comerás. E 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui? Até que morremos? Se dissermos: entremos lá na cidade, há fome na cidade, e morreremos aí. Se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos nós, pois, agora, e demos conosco no arraial dos Sírios. Se nos deixarem viver, viveremos, e se nos matarem, tão somente morreremos. E levantaram-se ao crepúsculo para irem ao arraial dos Sírios. E, chegando à entrada do arraial, os Sírios, eis que não havia ali ninguém, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos Sírios ruído de carros e ruído de cavalos, como o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus, os reis dos egípcios, para virem contra nós. Pelo que se levantaram e fugiram no crepúsculo, e deixaram as suas tendas, seus cavalos, seus jumentos, e o arraial estava, e fugiram para salvarem sua vida. Chegando, pois, esses leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram e beberam, e tomaram dali prata e ouro, e vestidos, e foram e os esconderam. Então voltaram, entraram em outra parte da tenda, e dali também tomaram alguma coisa, e a esconderam. Então disseram uns para os outros: não fazemos bem? Este dia é dia de boas novas. E se nos calarmos, se esperarmos até a luz da manhã, algum mal nos sobreverá. Até agora, vamos e anunciemos a casa do rei. Vieram, pois, e bradaram aos porteiros da cidade, e lhes anunciaram, dizendo: fomos ao arraial dos Sírios, e eis que lá não havia ninguém, nem voz de homens, porém só os cavalos atados, e os jumentos atados, e as tendas como estavam dantes. E chamaram os porteiros esses e o anunciaram dentro da casa do rei. E o rei se levantou de noite e disse aos seus servos: agora vos farei saber que o que é que os sírios nos fizeram. Bem sabe eles que esfaimados estamos, pelo que saíram do arraial, esconder-se pelo caminho, dizendo: quando saírem da cidade, então os tomaremos vivos e entraremos na cidade. Então um dos servos respondeu e disse: tome-se, pois, 5 dos cavalos do resto que ficou ali dentro, que estão com toda a multidão dos israelitas, que ficaram aqui. Do resto, eis com que são toda a multidão dos israelitas, que já pereceram. E enviemo-los, e vejamos. Tomaram, pois, 2 cavalos de carro, e o rei os enviou após o exército dos sírios, dizendo: ide e vede. E foram após ele até o Jordão, e eis que todo o caminho estava cheio de vestidos, de avivamentos, que os sírios, apressando-se, lançaram fora, e voltaram os mensageiros e anunciaram ao rei. Então saiu o povo e saqueou o arraial dos sírios. E havia uma medida de farinha por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo, conforme a palavra do Senhor. Mais uma vez, se não vejamos, olha aqui, nós vamos ver aqui a ousadia, a intimidade, a profecia do profeta Eliseu se cumprindo. Você viu a ousadia acerca do machado, você vê a ousadia acerca da farinha na panela, colocou lá a farinha para poder tirar a morte, a ousadia na multiplicação dos 20 pães para alimentar 100
sem homens, a ousadia para enviar a Naamã a se lavar nas águas barrentas do Rio Jordão, e claro, a intimidade e a autoridade. E agora, mais uma vez, conforme a palavra do profeta, eles reconheceram, conforme a palavra que, do Senhor Jesus, que falou por intermédio do profeta Eliseu. E puseram ao rei à porta o capitão, ó, em cuja mão se encostava. Lembra aquele que desacreditou? Lembra aquele que duvidou? Olha o que aconteceu com ele. O rei cuja mão encostava, e o povo atropelou na porta, e ele morreu, como falara o homem de Deus, o que falou quando o rei dissera a ele. Porque assim sucedeu, como o homem de Deus falara ao rei, dizendo, amanhã, quase a esse tempo, haverá 2 medidas de cevada por um ciclo, e uma medida de farinha por um ciclo à porta de Samaria. E aquele capitão respondeu ao homem de Deus e disse, relembrando aqui, eis que ainda que o Senhor fizera as janelas do céu, poderíeis fazer conforme essa palavra? E ele disse, eis que o verás com teus olhos, porém dali não comerás. Assim lhe sucedeu, porque o povo atropelou a porta e ele morreu. Ou seja, ele ficou sabendo da boa nova, a palavra se cumpriu, ele ficou sabendo da boa notícia, mas ele não pôde desfrutar. Então, não duvide, não questione. Lembre-se que Deus, ele tem os seus meios, as suas formas e as suas maneiras de trabalhar. Nunca Deus trabalha numa caixinha, nunca Deus trabalha numa metodologia. Ele trabalha de várias formas e diversas maneiras. Por exemplo, para eu fundamentar o que eu digo, a um cego, o que Jesus fez? Cuspiu na terra, untou os olhos e falou, vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi cego, obedeceu, voltou vendo. A outro cego, o Bartimeu lhe pergunta, o que queres que eu te faça? E o cego diz, que eu torne a ver. Jesus não encostou nele, Jesus não tocou, não cuspiu, não fez... Seja feito conforme a tua fé. Ele volta a enxergar. Então cada um deles, você vê, ele opera de uma maneira. A um leproso, ele desce no monte, Mateus 8, toca nele, Senhor, se eu quiser ficar limpo, quero, fica limpo, pum, ficou limpo imediatamente. A outros 10, eles gritaram, Senhor, se quiser pode nos limpar, nos purifica. Aí ele, quero, sejam limpos, vão, e se apresentem ao sumo sacerdote, e pague a oferta da purificação. E os 10 foram curados. Entende o que eu estou dizendo para você? Então Deus trabalha de diversas formas, de maneiras diferentes. Eu estou usando os mesmos exemplos, ó. Curou leprosos de maneira diferente, e curou cegos de maneira diferente. Então perceba que nós temos que crer, que nós temos que confiar, que nós temos que acreditar que o melhor Deus ele irá realizar, ele irá fazer na nossa vida. Então não duvide, ainda que pareça a coisa mais absurda para você, é assim que Deus faz. Por quê? Porque quando acontece, olha aqui, ó, o que eles reconheceram? Verdadeiramente Deus falou na boca do profeta, verdadeiramente se cumpriu a palavra de Deus, verdadeiramente foi Deus, para que a glória seja dada a Deus. Capítulo 8. A sunamita volta para a sua terra. E falou Eliseu àquela mulher, cujo o filho vivificara, dizendo, levanta-te, vai tu e a tua família, e peregrina onde puderes peregrinar. Porém o Senhor chamou a fome, a qual também virá à terra por esses 7 anos. Ó, mais uma vez, ó, ele prediz que por 7 anos ia haver fome. E levantou-se a mulher, fez conforme a palavra do homem de Deus, porque foi ela com a sua família e peregrinou na terra dos filisteus 7 anos. Sucedeu que, ao cabo, ao fim de 7 anos, a mulher voltou à terra dos filisteus e saiu a clamar ao rei pela casa e pelas suas terras. Ora, o rei falava a Geazi, o moço do homem de Deus, dizendo, conta-me, peço-me todas as grandes obras que Eliseu tem feito. E sucedeu que, contando ele ao rei como vivificara o seu morto, eis que a mulher cujo filho vivificara, clamou ao rei por sua casa, pelas suas terras. Então disse Geazi, ó rei, meu senhor, essa é a mulher, e esse é o filho a quem Eliseu vivificou. E o rei perguntou à mulher, e essa lhe contou. Então o rei lhe deu um eunuco, dizendo, faze-lhe restituir tudo quanto era seu, e todas as suas rendas das suas terras, desde os dias que deixou até a terra de agora. Você vê que coisa tremenda? Você vê, essa mulher recebia Eliseu e Geazi. Essa mulher teve o cuidado de preparar um quarto, preparar uma cama, preparar o candeeiro, preparar a botija de água, preparar tudo. Ela fez de tudo com muito amor e carinho. Você vê, Eliseu profetizou, ela teve um filho, morreu e foi ressuscitado. Aí Eliseu, você vê que ele tinha uma estima por essa mulher. Ele falou, ó, vai vir fome. Ele avisou ela previamente, onde você puder ir, fica, depois você volta. Quando ela voltou, que ela saiu fora, quando ela voltou, ou seja, outras pessoas já tinham dominado a situação dela. Só que Geazi, nada é coincidência, né? Estava contando para o rei esse feito. Quando ele estava terminando de contar o feito, quem vem? A sunamita e o filho. Aí
Ele olhou, testificou, Jesus falou, é esse aí, ó. O menino foi ressuscitado. Ó, vai lá e restitui tudo para ele. Você vê que cuidado, como vale a pena você cuidar da obra de Deus, como vale a pena você semear em prol do reino, para propagar, para anunciar as boas novas de salvação. Eu quero fazer um adendo aqui. Existe um jargão que os pregadores e também a membresia fala. Missão se faz com os pés dos que vão, os joelhos dos que oram e as mãos que contribuem. E eu acrescento, e aquele que não atrapalha. Então, você não pode ir, mas você pode orar. Você não pode ir, você pode orar e você pode contribuir. Você não pode ir, além de orar e contribuir, você precisa não atrapalhar. Então, se você puder, tudo que você puder fazer para somar e para multiplicar em prol do reino de Deus e da sua obra, faça. Por exemplo, se você pode semear para que a obra seja feita, faça isso. Seja na sua igreja, seja no campo missionário, seja num trabalho de capelania. Enfim, semeie. Perceba que sozinho ninguém faz nada. Um ajudando o outro, como a gente até posta aquelas figurinhas, né? Juntos somos mais fortes, mas não pode ser só na figurinha, não pode ser só na falácia. Nós temos que verbalizar e também fazer a nossa parte. Ou seja, meter a mão no bolso, contribuir, além de orar e, se possível, ir, mas quando não dá para você ir, então semeie, fortaleça, abençoe aqueles que estão verdadeiramente, genuinamente realizando a obra de Deus. Fica aqui o meu adendo acerca disso, porque nós cristãos temos muita dificuldade em abençoar o ministério daqueles que realizam a obra com amor, com esmero, com afinco e com excelência. Tá bom? Vamos seguir. Azael mata a Ben-Hadad. Depois veio Eliseu a Damasco, estando o Ben-Hadad, rei da Síria, doente, e lhe anunciaram dizendo, o homem de Deus é chegado aqui. Então o rei Azael toma um presente na tua mão e vai encontrar-se com o homem de Deus e pergunta-lhe ao Senhor, dizendo, ei eu de sarar dessa doença? Foi, pois, Azael encontrar-se com ele e tomou um presente na sua mão, a saber, de tudo que era bom de Damasco. 40 camelos carregados, veio e pôs diante dele, do filho de Ben-Hadad, rei da Síria, e me enviou a ti a dizer, sararei eu dessa doença? Você vê, ó, mais uma vez, uma pessoa de autoridade, o rei enviou o filho com um bom presente, com muitos presentes, para Eliseu e perguntou, eu vou ficar curado? Olha a resposta de Eliseu. E Eliseu disse, vai, e diz, certamente não sararás. Vou repetir, certamente não sararás, porque o Senhor me tem mostrado que certamente morrerá. Tá vendo aqui que eu falo para você? O perigo das profecias da revelação. Ó, ele poderia ter sido influenciado. Quantos... Nossa, o rei falou um monte de presente, 40 camelos, tanta coisa. E agora, o que eu vou falar? Vou falar o que Deus mandou falar. Ele não foi comprado, corrompido. Não que esse fosse o propósito ou a proposta. Mas mesmo assim, de qualquer forma, seja como for, isso não influenciou em nada. O homem de Deus, ele falou, ele foi leal, ele foi fiel àquilo que Deus deu para ele entregar. Certamente dessa doença não sararás e certamente morrerás, mesmo com todo o presente. E afirmou a sua vista, e fitou os olhos nele, e até se envergonhar. E chorou o homem de Deus. Então disse a Azael, por que chora, meu senhor? E ele disse, porque sei o mal que hás de fazer aos filhos de Israel. Porás fogos às suas fortalezas, e os seus mancebos matará a espada, e os seus meninos despedaçarás, e as suas pejadas às grávidas fenderás. E disse a Azael, pois que é o teu servo, que não é mais do que um cão, para fazer tão grande coisa? E disse Eliseu, o Senhor me tem mostrado que tu hás de ser rei da Síria. Então partiu de Eliseu e veio o seu senhor, o qual lhe disse, o que te disse Eliseu? E ele disse, disse-me que certamente sararás. Ó, ele mentiu. Certamente sararás. E sucedeu que no outro dia tomou um cobertor e molhou de água, e o estendeu sobre o seu rosto, e morreu Azael, e Azael reinou em seu lugar. O reinado de Jeorão. E no ano quinto de Jeorão, filho de Acabe, rei de Israel, reinando ainda em Judá Josafá, e em Judá começou a reinar Jeorão, filho de Josafá, rei de Judá. E era ele da idade de 32 anos quando começou a reinar, e 8 anos reinou em Jerusalém, e andou no caminho dos reis de Israel, como também fizeram a casa de Acabe, porque tinha por mulher a filha de Acabe, e fez o que parecia mal aos olhos do Senhor. Porém, o Senhor não quis destruir a Judá,
por amor de Davi, o seu servo, como lhe tinha dito, que daria sempre uma lâmpada aos seus filhos, nos seus dias se revoltaram os edomitas contra o mando de Judá e puseram sobre si um rei, pelo que Jeorão passou a Zair e todos os carros com ele, e se levantou de noite, e feriu os edomitas que estavam ao redor, e os capitães dos carros, e o povo foi para suas tendas. Todavia os edomitas ficaram revoltados contra o mando de Judá até o dia de hoje. Então também se revoltou Líbina no mesmo tempo. E os mais sucessos de Jeorão e tudo quanto porventura fez não está escrito no livro das crônicas do rei de Judá. Olha, aqui também no rei de Judá tem aqueles que faziam que era mal. Havia algumas exceções, como eu já citei, já destaquei aqui, Asa, Josafá, mas agora também tem os que faziam que era mal. Jeorão dormiu com seus pais e foi sepultado com seus pais na cidade de Davi. E Acasias, o seu filho, reinou em seu lugar. O reinado de Acasias. No ano 12 de Jeorão, filho de Acabe, rei de Israel, começou a reinar Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá. E Acasias, de 22 anos de idade, quando começou a reinar, reinou um ano em Jerusalém. E era o nome da sua mãe, Atália, ou Atalia, filha de Onri, rei de Israel. E andou no caminho da casa de Acabe e fez o que era mal aos olhos do Senhor, como a casa de Acabe, porque era genro da casa de Acabe. E foi com Jorão, filho de Acabe, a Ramote Gileade, a peleja com Azael, rei da Síria. E os sírios feriram a Jorão. Então voltou o rei Jorão para se curar em Jezreel, e as feridas que os sírios haviam lhe feito em Ramá. Quando pelejou contra Azael, rei da Síria, desceu a Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá, para ver a Jorão, filho de Acabe em Jezreel, porquanto estava doente. Capítulo 9. Jeú é ungido rei de Israel e mata a Jorão e a Jezabel. Então o profeta Eliseu chamou um dos filhos dos profetas e disse: cinge os teus lombos, toma esta almotolia de azeite na tua mão e vai a Ramote Gileabe. E quando chega lá, vê onde está Jeú, filho de Josafá, filho de Nice, e entra e faze com ele que ele se levante no meio dos seus irmãos e leva-o à câmara interior. E toma o almotonila, ou seja, a medida, né, de azeite, e derrama sobre a sua cabeça, e diz: assim diz o Senhor, ungi-te rei sobre Israel. Então abre a porta e foge, e não te detenhas. Foi, pois, o mancebo jovem profeta e a Ramote de Gileabe. E entrando, eis que os capitães dos exércitos estavam sentados ali. E o capitão tem uma palavra a te dizer. Disse a Jeú: a qual de todos nós? Ele disse: a ti, capitão. Então se levantou e entrou na sua casa e derramou azeite sobre a sua cabeça e disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, ungi-te rei sobre o meu povo, do Senhor sobre Israel, e ferirás a casa de Acabe, teu senhor, para que eu te vingue o sangue dos meus servos, os profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor, da mão de Jezabel. Toda a casa de Acabe perecerá, e destruirei de Acabe todo varão, tanto o encerrado como o livre em Israel. Porque a casa de Acabe hei de fazer com a casa de Jorão, filho de Nebate, e com a casa de Baasa, filho de Aías. E os cães comerão a Jezabel no pedaço do campo em Jezreel, e não haverá quem a enterre. Então abriu a porta e fugiu. Saindo Jeú, aos seus servos do seu senhor, disseram: vai tudo bem? Por que veio a ti esse louco? Olha lá, homem de Deus chamado como louco. Profeta, né? Aspirante a profeta, taxado como louco. Por que veio a ti esse louco? E ele lhe disse: bem conheces o homem, o seu falar. Mas eles disseram: é mentira, agora faza-nos saber. Ele disse: assim me falou, dizendo: assim diz o Senhor, unge-me rei sobre Israel. Então se apressaram, e tomou cada um seu vestido e pôs debaixo dele, e no mais alto degrau, e tocaram a buzina, e disseram: Jeú, reina! Assim, Jeú, filho de Josafá, filho de Nice, conspirou contra Jorão, que tinha, porém, Jorão cercado a Ramote Gileabe, e ele e todo Israel por causa de Azael, rei da Síria. Porém, o rei Jorão voltou para se curar de Jezreel das suas feridas, que os sírios tinham feito, quando pelejou contra Azael, rei da Síria. E disse Jeú: se é da vossa vontade, ninguém saia da cidade, nem escape para ir anunciar isso a Jezreel. Então Jeú subiu um carro e foi a Jezreel, porquanto Jorão estava deitado ali. Também Acasias, rei de Judá, descera para ver a Jorão. E Atalia estava na torre de Jezreel e viu a tropa de Jeú, que vinha e disse: vejo uma tropa. Então disse Jorão: toma um cavaleiro e envia ao encontro a dizer: a paz? E o cavaleiro, pois foi ao encontro, disse ao rei: a paz? E disse Jeú:
o que tens tu que fazer com a paz? Passa para trás de mim. E o atalaia, falei Atalia, mas é atalaia, tá? E o atalaia, que tinha avisado, né, fez saber dizendo: chegou eles ao mensageiro, porém não volta. Então enviou outro cavaleiro. Chegando esse, disse: assim diz ao rei, a paz. E disse Jeú: que tem tu de fazer com a paz? Passa para cá, para trás de mim. E o atalaia fez saber dizendo: também esse chegou a eles, porém não volta. E o andar parece como o andar de Jeú, filho de Nice, porque anda furiosamente. Então disse Jorão: aparelha o carro. E aparelharam o carro, e saiu Jorão, rei de Israel, a Casias, rei de Judá, ao seu carro, e saíram ao encontro de Jeú, e o acharam no pedaço do campo de Nabote, o Jezreelita. E sucedeu que, vendo Jorão a Jeú, disse: a paz, Jeú. Ele disse: que paz, enquanto prostituições há em tua mão, em tua mãe Jezabel, e as tuas feiticeiras são tantas? Então Jorão voltou as mãos e fugiu, e disse a Casias: traição há a Casias. Mas Jeú entesou o seu arco e com toda a força feriu a Jorão entre os braços, e a flecha lhe saiu pelo coração e caiu no seu carro. Então Jeú disse a Bidkar, seu capitão: toma-o, lança-o pedaços no campo de Nabote, o Jezreelita, pois lembra-te de que indo tu junto aos cavalos após o seu pai, Acabe, o Senhor pôs sobre esta carga, dizendo: por certo que se eu visse ontem à tarde o sangue de Nabote e o sangue dos seus filhos, diz o Senhor, também não tu pagaria esse pedaço de campo? Diz o Senhor. Agora, pois, toma-o e lança nesse pedaço de campo, conforme a palavra do Senhor. E vendo Acasias, rei de Judá, fugiu pelo caminho da casa do jardim. Porém, Jeú seguiu após ele e disse: feri também a esse carro. E subiram Gur, e com ele está a Ibleão, e fugiu para Megido e morreu ali. E os seus servos o levaram no carro a Jerusalém e o sepultaram na sepultura, junto com seus pais, na cidade de Davi. E no 11º ano de Jorão, filho de Acabe, começou Acasias a reinar em Judá. E Jeú veio a Jezreel, o que ouvindo Jezabel, e pintou de volta nos seus olhos, e se enfeitou na sua cabeça, e olhou pela janela. Ou seja, ela ia tentar seduzi-lo. Pintou os olhos, se ornamentou, ia tentar seduzir. Mas olha o resultado. Entrando Jeú pelas portas, disse: teve paz Zinri, que matou o seu senhor? E levantou o rosto para a janela e disse: quem é comigo? Quem? 2 ou 3 eunucos olharam para ele. Então disse: lançai do alto aí abaixo. E lançaram do alto abaixo, e foram salpicados com o seu sangue na parede os cavalos, e ele atropelou. Entrando, pois, havendo comido e bebido, olharam pelaquela maldita: sepultai, porque é filho do rei. E foram para sepultar, porém não acharam dela, senão a caveira, e os pés e as palmas das mãos. Então voltaram e lhe fizeram saber. E disse: esta é a palavra do Senhor, quando falou pelo ministério de Elias, o tisbita, seu servo, dizendo: no pedaço do campo de Jezreel, os cães lamberão a carne de Jezabel, e o cadáver de Jezabel será como esterco sobre o campo, no pedaço de Jezreel, e que não se possa dizer: esta é Jezabel. Então a palavra se cumpriu na íntegra, mais uma vez, tanto para Acabe como para Jezabel, como para todos aqueles que profetizam. Então, fiel é essa palavra. Deus usa os seus. Mesmo que existem muitos falsos profetas, muitas pessoas estão brincando com as coisas de Deus, ainda existem os remanescentes, ainda existem os genuínos, ainda existem os verdadeiros. Então, você que está participando aí, ó, que eu quero colocar você aqui hoje, ó, não duvide da palavra de Deus. Vamos colocar essa fala hoje? Não duvide da palavra de Deus. Essa foi a leitura de hoje, e que o Espírito Santo de Deus possa e deva falar infinitamente melhor através da sua palavra ao seu coração. Eu sou o pastor Rômulo, um bereano de verdade, e essa foi a leitura de hoje. A paz do Senhor. Deus te abençoe.